Darcy Piana, para entender o guri e seus muitos gols no Paraná. Texto de Haroldo Murat Gomes Eigert, do livro Vozes do Paraná, volume 4. Difícil não observá-lo com atenção. A primeira impressão fica, e não vai mudar. Estou diante de um setentão educado, cavalheiro, os olhos grudados no interlocutor, de quem não se deixa passar a mínima observação. Na abertura da entrevista, quando a conversa ainda é um pouco sobre generalidades, ele vai dando pistas concretas sobre o tipo humano que é. Dono de opiniões bem montadas, sem ser polêmico. Às vezes, solta algumas pitadas de críticas às situações da sociedade abrangente. Mas sem vestir-se de catão, aquele paradigmático julgador em certos momentos da história dos homens. Se não comer carne garante saúde e vida longa, como explicar a longevidade do gaúcho, carnívoro por essência? Me indaga quando a conversa vai indo para o mundo da chamada dieta saudável. Não respondo. Minha catequese pró-alimentação saudável é limitada. Mudo de assunto. Darcy Piana me lembra cavalheiros de um outro Brasil, em que o terno, a gravata, os sapatos lustrados com um pouco de brilho identificavam o cidadão. Muitos usavam chapéus da Ramenzoni ou da Cury. No verão, o passaporte era trajar terno de linho branco, de preferência, impecável. Darcy não expõe saudosismos desses tempos em que construiu vida de empresário, muito bem sucedido no ramo de autopeças no Paraná. Os primeiros passos foram no começo de 1960, em Curitiba, depois de um vestibular pelos balcões, em Palmas. O hoje presidente da Federação do Comércio Varejista do Paraná, FEComércio Paraná, pode, é verdade, quando estimulado, fazer algumas digressões essenciais para que o repórter entenda o histórico de tanto sucesso desse guri, vindo sozinho de Carazinho, Rio Grande do Sul, aos 12 anos para o Paraná. Mas ninguém duvide, Piana tem um presente amarrado a um portfólio impressionante de ações. Elas são, em primeiro lugar, direcionadas ao comércio, uma meta paradigmática da sua atual gestão, por exemplo, é o programa Mais Varejo, que passa às empresas técnicas essenciais para que adotem avanços tecnológicos em seus negócios e assumam ações competitivas. São 189 cidades já atingidas pelo programa em 5 anos e já há 12 mil inscritos. A receita de Piana envolveu 17 mil empresas em levantamento de 2011. Toco no nome de Hernani Buchmann, que agendará a entrevista. Piana associa o nome do escritor, que faz parte do seu antigo círculo íntimo de amigos, a um assunto muito caro aos dois, o futebol. Afinal, ambos presidiram uma das mais caras instituições do Estado, o Paraná Clube, resultado de meia dúzia de fusões clubistas que tanto tocaram a alma paranaense. No Paraná Clube está distante, embora torça por ele. Foi conselheiro do clube por 2 anos e o presidiu por outros 2, promovendo uma revolução no clube guindado a campeão brasileiro. Reformou 4 de suas sedes, modernizou a administração clubista e fez o Paraná Clube até apresentar lucro. Com aquela sinceridade sem rodeios, o homem do interior, embora ele seja hoje um cosmopolita, Piana acha que o Paraná Clube precisa de 2 gestões de presidentes, éticos e trabalhadores. Gente que não faça do futebol
um devaneio para o fim de tarde e entrevistas à televisão. Esse é Darcy Piana, com seus gols na vida do Paraná que escolheu. Não é um político no sentido profissional da palavra, mas poucos serão mais habilidosos do que ele para costurar grandes encontros e decisões envolvendo interesses da comunidade, aponta a sua história de vida. Nem é um chamado homem de espírito filosófico ou literato, músico, teatrólogo, pensador, mas poucos no Paraná têm dado contribuições tão ímpares para a vida cultural do Estado. Um exemplo foi a criação do Paço da Liberdade, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. Outro exemplo foi o seu incentivo à leitura, promovendo feiras de livros no Paraná todo e até subsídios a edições de obras valiosas, sem contar a gravação grátis e entrega de CDs para autores em busca de espaço e gravadoras, bem como a apropriação de endereços decadentes, mas expressivos. Caso do Cadeião de Londrina, que transformou num grande centro cultural digno de metrópoles exigentes. Também não é candidato a imortal. Suas leituras e textos são basicamente técnicos e se interessa fundamentalmente por textos sintéticos. Nunca lhe sobrou tempo para exercícios literários. No entanto, abriu as portas da sede da FEComércio Paraná para que lá se abrigassem a Academia Paranaense de Letras, APL, com direito a 3 salas, espaço para biblioteca e uso do auditório. Essa foi a acolhida de uma legítima demanda da sociedade. Apenas isso responde à indagação sobre o que o moveu a dar um endereço às APL em comodato. E quando contempla o majestoso projeto da nova sede da FEComércio Paraná, na Rua Augusto Estelva, assinado pelo arquiteto Manuel Coelho, não se contém. Fixa-se no Museu da Federação e lá será implantado, basicamente com acervo da cultura paranaense. Hernani Buchmann, amigo, diz não conhecer quem, como Piana, passe 5 horas seguidas numa reunião sem mostrar enfado ou cansaço, mantendo-se inteiro. E esse preparo físico e psicológico de Darcy Piana não seleciona a hora ou tema. Os assuntos mais constantes e expressivos estão certamente voltados aos interesses do empresariado do comércio paranaense. Mas deambula nesses encontros pela capital e interior como personalidade essencial, também em discussões comunitárias amplas para as quais o chamam. É o conselheiro sempre prudente. No segundo semestre de 2011, por exemplo, tanto podia ser encontrado em Nova York comandando um grupo de 2 dezenas de comerciantes do estado que lá cumpriam o roteiro de visitas estabelecido pelo programa Varejo Mais, quanto dias depois deslocava-se para o interior do Paraná visitando obras e incentivando trabalhos pioneiros. Em Caiorotel, Sesc, em Ivaiporã, noroeste do estado, e em Jacarezinho, as unidades conjuntas Sesc e Senac. Entre uma reunião e outra, pode estender noite adentro o exame dos números de um dos programas que mais o emocionam, o Mesa Brasil. Essa ação social não é conhecida do grande público e nem precisa. Basta que continue a prestar o serviço humanitário que fez no Paraná, com ênfase em Curitiba e Londrina, com o trabalho logístico de apoio e incentivo a doações de alimentos pelos comerciantes a obras sociais. São milhões de carentes beneficiados ano pela mesa e envolvimento de dezenas de milhões de reais gerenciados para mitigar as carências do próximo desvalido. Enquanto vai discorrendo sobre suas muitas preocupações, no Paraná 25% das empresas comerciais fecham no 2º ano de vida, percentual no entanto inferior ao do país, que é de 50%, Piana tem um tom didático, jamais monocórdio. Começa e vai até o fim da entrevista chamando o interlocutor de senhor. Dá senhoria aos que não privam de sua familiaridade, tal como aprendeu com os modos gaúchos.
Trata-se de uma maneira educada de não avançar sinal nem deixar que o interlocutor faça o mesmo. Se fica na distância regulamentar, Piana em nenhum momento é contido no se manifestar sobre assuntos essenciais que o preocupam. Quem não se modernizar no comércio vai perecer, sentencia. Para o dirigente empresarial não há outra saída. O comércio ou se atualiza ou perece. A advertência se completa. O empresariado terá que adotar contabilidade e nota fiscal eletrônicas. As empresas que resistirem à modernidade desaparecerão, adverte, sem emoção nem ares proféticos, só baseado na realidade dos tempos novos. Empresário, dono de carreira que é um case de sucesso montado em algumas poucas lições, Piana não cria mundos paralelos. É absolutamente realista no exame do presente e, mais ainda, no enxergar o futuro do universo que domina o comércio. Adotou o Paraná sem limites. Aqui encontrou Dona Maria José Piana, a única pessoa que consegue dar um breque à corrida e pesada agenda de Piana. Mas apenas para certos finais de semana do casal em Caiobá. Lazer prolongado parece, no íntimo, soar-lhe meio como expoliação do dom do tempo. Testemunham amigos de Darcy. É paranaense adotivo, com muitos diplomas e certidões que reconhecem como alguém da terra. Um deles, o de cidadão honorário do Paraná, e muitos de diversas cidades, a começar por Curitiba. Até por isso, consome-se em zelo pelos lados culturais do Paraná, quase sempre escondidos, que exigem esforços para que se exponham. Fala assim, por exemplo, de nomes simbólicos da música de raiz paranaense, Belarmino e Gabriela, tão importantes e tão esquecidos. Talvez até por isso esse inquieto Piana corra contra o tempo. Tem mais 2 anos de mandato na FEComércio. Quer deixá-la com algumas marcas definitivas, e eu diria que, na verdade, são muitas. Uma delas, a instalação do museu da instituição, que entregará os cuidados de especialistas para preservar aspectos da alma paranaense. Afinal, o Gaudério, que sentou praça no Paraná, tem a forte certeza de que o grande ídolo de sua vida, o pai, seu Ângelo, estaria aprovando tanta devoção à terra generosa que acolheu o filho. Quando nasceu em 1941, o Brasil era mais ou menos uma grande fazenda, tal como proclamavam analistas e sociólogos do mundo desenvolvido de então. E com razão, tudo era mais ou menos precário, infraestrutura para o desenvolvimento era apenas um sonho distante, sua falta não permitia que se organizasse corretamente o escoamento da riqueza nacional. Além de um sem número de limitações e carências que pareciam institucionalizadas e indissociáveis do nosso modo de vida, mas fora em busca do paraíso Brasil que os avós paternos e maternos de Darcy Piana haviam partido da Itália para a grande aventura no final do século XIX e se estabelecido no Rio Grande do Sul. Mais precisamente em Guaporé, terra de solo fértil e de presença de outros grupos étnicos. Foi lá que os pais de seu Ângelo e Dona Augusta, avós, portanto, de Darcy, fincaram raízes. Darcy nasceu em Carazinho, Rio Grande do Sul, de onde começou a olhar e enxergar o mundo. Vai longe o tempo em que o pequeno Darcy Piana conversava com os de casa em dialeto trazido pelos avós da região de Vêneto, na Itália, e ensinado pelos pais enquanto conversavam ou entoavam canções. Português? Somente na escola. Em casa, era o italiano. Vai longe o tempo em que o menino saboreava com gosto as delícias comuns à mesa dos colonos de origem italiana, como a fortaia, o risoto, a polenta, e presenciava o ato solidário de preparação do vinho em comunidade. Vai longe o tempo em que os casamentos se davam somente entre os descendentes, pois os italianos, como os brasileiros,
mostraram-se abertos ao bom relacionamento com as outras etnias que iam chegando ao novo país e não opuseram obstáculo à mistura. Ele não seria exceção àquele clima humano de imigrantes e descendentes obcecados pelo trabalho e por triunfar sobre uma herança europeia que fora marcada pela pobreza. Darcy não chegou a enfrentar, é verdade, as duras lides do campo. Era o mais moço, o temporão da família de 9 filhos. O menino concentrou-se, com o passar dos dias, no observar seu pai e os trabalhadores envolvidos nas serrarias, total de 200 empregados, as 4 que a família possuía. Uma delas em Santa Catarina. No demais, havia tempo para travessuras do pré-adolescente, que deve ter sido ouvinte, como a maioria dos meninos de sua geração, dos programas de futebol da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nas vozes e na linguagem educadas de Antônio Cordeiro e Jorge Cury. Gente de trabalho árduo e avessa ao dolce far niente, os irmãos de Darcy não tiveram tempo para estudos aprofundados, não foram além do então curso primário. Ele teria que ser exceção, assim queria seu Ângelo. Chegaram a pensar em mandá-lo para um colégio de formação de religiosos católicos educadores. O pai protestou. Não, com mulher já é difícil, imagine com um homem de saia. Decisão sábia, parece insinuar Darcy com um sorriso meio maroto. Seu Ângelo, no entanto, permaneceu firme. Tem que estudar. Aos 12 anos, aflora o espírito inquieto e ao mesmo tempo organizado e disciplinado do menino, negando-se a ir estudar em Passo Fundo e morar lá com uma tia. Partiu para Palmas, Paraná. O pretexto era passar um tempo fora de casa. Colocou-se sob a orientação de um cunhado e de sua irmã, que meses depois se mudariam para outra região. Ficando sozinho em Palmas, Darcy, independente, foi aos 12 morar num hotel e fez o exame de admissão ao antigo ginásio, segunda chamada. Dali em diante, nunca mais deixou de ser dono de sua vida. Dinheiro de casa? Raro. Só algum que sua mãe eventualmente mandava. Afinal, a lógica que prevalecia era a do respeito à proclamada independência que o menino anunciara aos seus. Darcy foi crescendo em idade e sabedoria por detrás de balcões. E como esquecer o vestibular do mundo fascinante e estimulante do comércio? Ou esquecer a montagem de retratos psicológicos de tipos humanos de muitas faces que iam chegando para as compras? Isso seria impossível na vida de Darcy, um ser já então todo pronto a recolher as lições do derretor. A iniciação no balcão foi aos 13 anos, vendendo portas e janelas na firma Chenato e Companhia, em Palmas. E lá mesmo fez o ginásio científico, segundo grau, no Colégio Leonel Franca. Depois serviu o Exército no 2º Esquadrão Independente de Cavalaria, o mesmo exército que muitos anos depois cumularia o ex-praça Darcipiana com honrarias, com a medalha do pacificador Duque de Caxias. Montou uma escola de vida austera. Assim, ao mudar-se para Curitiba em 1963, quando a cidade tinha apenas 630 mil pessoas, onde estudaria economia na Universidade Católica, curso assumido mais tarde pela FAI, e depois ciências contábeis na Universidade Federal do Paraná, foi enfrentando sem queixas a rotina difícil das pensões, das casas de cômodo, e mais adiante, com a vida se assentando, tornou-se inquilino de apartamento do edifício São Paulo, Rua Cruz Machado, com Hermelino de Leão, o sonho de parte de uma juventude de independentes de então. A Rua Cruz Machado, das Boemias, endereço do edifício São Paulo, foi apenas uma passagem. Suas luzes não seduziram o comerciante embrionário que depois se mudaria para outro edifício ícone dos anos 1960. Ali próximo, o Tijucas, misto de escritórios e moradias. Lá, no 7º andar, montou representação de autopeças
entrando num setor em que se tornaria empresário de grande significado no Paraná, depois de ter sido vendedor competitivo e administrador por cujo passe brigariam as empresas pelas quais passou. Darcy não registra salto súbito de vida profissional. Seu histórico é um contínuo. Exemplo é a sua distribuidora de motores MVM, que acabaria sendo a segunda maior cliente dessa multinacional no Brasil e que um dia venderia ao poderoso grupo do comendador Evaristo Comulati de São Paulo. O menino que à primeira vista poderia sugerir que se tornaria um gaudério, um inquieto a peregrinar pelo mundo, de D1 em D1, como dizem os gaúchos, acabou se tornando grande contribuinte para a montagem de novas relações do comércio com a sociedade. Isso via associativa empresarial, começada a assumir, já plenamente consolidado no ramo, o Sindicato de Autopeças de Curitiba, o qual presidiu por 10 anos e onde deixou bem à vista a liderança que ia se impondo. E que anos depois levaria à presidência da Federação do Comércio do Estado do Paraná, FEComércio. O que precisa ter é vontade e na federação pelo menos não falta vontade. Se for por auxílio nosso, por contribuição nossa, nós vamos fazer a nossa parte para que o Estado do Paraná não perca o seu espaço e o crescimento que ele precisa para manter sua gente acima do nível nacional como nós temos mantido até hoje. Por toda uma vida dedicada à comunidade darcipiana, estas palmas são para você.